Oi, meus amores, tudo bem? Meu nome é Raquel Lowe, sou médica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre emagrecimento na menopausa. Então, vou falar por que é tão importante emagrecer na menopausa e quais são as particularidades, o que a gente pode fazer para emagrecer e evitar o efeito sanfona. Então, fique até o final do vídeo, aproveita e curte, compartilha, para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e ele possa ajudar mais mulheres que estão passando por a menopausa, que é um período tão crítico e difícil, com muitos sintomas. Então, vamos ajudar outras mulheres a se beneficiar com esse conteúdo. Então, o emagrecimento na menopausa, ele é um pouco mais difícil de ser feito do que em outras fases da vida. Então, ele tem certos segredos que precisam ser comentados aqui nesse vídeo. A mulher na menopausa, então, ela sofre uma transformação na sua composição corporal. Aquela gordura que antes se depositava em região de coxas, quadril, que dava uma silhueta mais feminina, agora vem se depositando mais em região de abdômen, região de costas, né? Então a gordura visceral aumenta, aparece a barriga, né? A barriga da menopausa. E essa gordura visceral, ela não é só uma questão estética, ela provoca muitas doenças, ela gera uma inflamação crônica no organismo da mulher. Então, é fundamental que a mulher emagreça na menopausa para evitar essas doenças crônicas, como diabetes, colesterol alterado, pressão alta, câncer e outras doenças metabólicas. O emagrecimento, então, ele tem certas particularidades, porque a mulher na menopausa, ela tem um déficit de gasto energético, ou seja, ela começa a gastar menos, seja por causa do metabolismo que está mais baixo, ou porque ela já não faz tanta atividade física, porque ela já não se dispõe mais a fazer uma dieta equilibrada, comer alimentos mais calóricos, justamente porque ela está com um humor deprimido, uma irritabilidade, ela come para compensar esse estado de ânimo alterado. Então, todas essas características, junto com a queda hormonal, leva a uma dificuldade maior de emagrecimento. E por que acontece tudo isso? Justamente acontece dessa forma por causa da queda hormonal que acontece na menopausa. O estrogênio, que é o principal hormônio feminino, que tem um déficit gradual 10 anos antes da menopausa, e nos últimos 2 anos piora muito essa queda, ela diminui muito a produção do hormônio estrogênio. Tem também a testosterona, a progesterona, mas principalmente o estrogênio, né, que tem muitas funções no organismo. E quando o estrogênio está baixo, você começa a ter uma diminuição na energia, né, na vitalidade, e aí você começa a não fazer tanta atividade física. Com essa queda hormonal cai a massa muscular, e aí sim que cai o metabolismo, porque a massa muscular é fundamental para manter aí o metabolismo, para manter o gasto energético. Também quando o estrogênio está baixo, você tem a serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, ele não consegue agir direito, que ele precisa, para encaixar na célula, ele precisa do estrogênio, né, para que haja um acoplamento, assim, é como se fosse um efeito chave e fechadura, né, então precisa ter estrogênio para que a serotonina funcione direito no receptor. A serotonina, a maior parte, a produção dela é no intestino, e às vezes nessa fase da menopausa também há uma alteração na microbiota intestinal. Então é um conjunto de coisas, e basicamente acontece tudo isso por causa da queda hormonal, principalmente do estrogênio. Então a menopausa é a data da última menstruação. Então você sabe que está na menopausa quando você fica 1 ano sem menstruar. A menopausa ocorre por volta dos 50 anos, mas tem mulheres que podem ter menopausa precoce até mesmo antes dos 40. A partir dos 40, às vezes até antes, começa já uma queda hormonal. O hormônio vai caindo lenta e progressivamente, e nos últimos 2 anos antes da menopausa, essa queda se torna mais acentuada até uma parada total da produção do estrogênio pelo ovário, né? O ovário feminino entra em falência, o ovário feminino só a mulher tem ovário, né? Mas o ovário entra em falência e o hormônio feminino, ele para de ser produzido, né? O hormônio que produzia, ele para de produzir. A mulher
assim, o ciclo reprodutivo dela acabou e ela entra em um estado de senilidade. A partir daí, a natureza entende que a mulher está entrando num estado de envelhecimento para a morte. Só que a mulher, ela vive mais uns 30 anos, pelo menos, depois da menopausa. Então, é muito tempo para viver sem qualidade de vida, para viver com desconforto, com sintomas de menopausa. Então, eu vejo, assim, a reposição hormonal como uma qualidade de vida. Não sou só eu que vejo, né? Eu faço reposição hormonal, assim, ó, é um divisor de águas, assim, é o que dá energia. Sem ele, eu já senti na pele a falta do hormônio, o que faz, né? E as mulheres, em geral, relatam sintomas como fogacho, secura vaginal, perda de interesse pela vida, isso que é o pior, perda de vontade, perde a vontade de fazer as coisas porque cai a energia, a pessoa perde o interesse em fazer as coisas. Isso aí é perda de vida, né, de vontade de viver. Isso é fundamental, ter energia para viver. Então a queda desse hormônio provoca isso, começa a dar alterações na pele, porque o colágeno, ele precisa do estrogênio, né, para ser produzido, os cabelos ficam sem vida. Então é uma série de alterações, além dos fogachos, que é aquele calor insuportável, né, mal-estar, depressão, assim, a sensação de que nada tá bom, a sensação de querer comer para compensar alguma coisa que não tá legal, a mulher não tá se sentindo bem. Então tudo isso leva a um aumento de peso, né? Isso aí desencadeia toda aquela síndrome metabólica, começa a alterar o metabolismo da glicose, piora, aparece, né, o diabetes, a pressão alta, colesterol alterado, a gordura. Então essa gordura visceral é muito inflamatória e a gordura está associada ao aumento do índice de câncer de mama. Não só de câncer de mama, a obesidade aumenta câncer de maneira geral. Então, assim, ó, a saúde da mulher degringola geral, é uma alteração que leva a outra, e quando vê, ela já está doente. Então o déficit hormonal, a falta dos hormônios, leva a adoecimento. Então quem não tem contraindicação, a terapia de reposição hormonal, precisa avaliar para começar a repor o mais breve possível, antes que esses receptores de estrogênio aí, que é um efeito como se fosse chave e fechadura. Se o hormônio é a chave e a célula tem a fechadura, o hormônio precisa se acoplar na célula. Se você não repõe o hormônio, com o tempo, pela falta do hormônio, começa a atrofiar o receptor. E aí, depois, ele não faz tanto efeito. Então, o mais precoce possível, é importante já começar a repor os hormônios. Essa queda, então, ela acontece mais ou menos 10 anos antes da menopausa, acentua-se então nos últimos 2 anos, e é aí que surge a síndrome metabólica, que vai levar uma qualidade de vida muito ruim para a mulher nos últimos anos de vida, após a menopausa. Não são os últimos, são muitos anos de vida, né? Então tem mulheres, a média da mulher aí, pelo menos ela tem uns 30 anos de vida pela frente, e se você tiver mais ainda, né, e ficar sempre com esses sintomas. Tem mulheres que cessam os sintomas dos primeiros 5 anos, os sintomas da menopausa, e outras que ficam a vida toda com os sintomas. Então é muito tempo de vida para viver sem qualidade de vida. E quanto ao emagrecimento, por que é tão importante emagrecer? Por tudo isso que eu falei, pela síndrome metabólica, que desencadeia bem nessa fase aí pré-menopausa, pelo aumento de câncer. Todas essas doenças aí têm muita relação com essa queda hormonal. E a mulher, para emagrecer na menopausa sem a reposição hormonal, então é bem mais difícil. Por quê? Então, ela tendo esse déficit de gasto, né? Ela começa a ter ela não gasta energia. Ela também não quer mais fazer atividade porque ela não tem energia para fazer academia. Pela perda hormonal, ela tem uma queda da massa muscular, que é o que acelera o metabolismo, que faz gastar energia. E além de tudo, ela ainda não está se sentindo bem, está deprimida, está com humor deprimido, porque a serotonina não consegue agir direito no receptor, né? Porque o estrogênio está baixo, e aí ela quer comer coisas que são altamente calóricas, doces, qualquer alimento aí que seja, que cause aí um bem-estar momentâneo, né, para melhorar desse sintoma aí, que ela não tá se sentindo bem, tá com a autoestima baixa, começa a sentir que o cabelo não tá legal, que a pele, né, já não tá bonita, porque o colágeno, né, tá diminuído. Então,
tá com a libido baixo, tá se sentindo inferiorizada, tá com secura vaginal, dor na relação. É uma série de sintomas, né? Tudo isso pode ser minimizado e prevenido através da reposição hormonal. E a mulher na menopausa, além de tudo, ela não pode fazer uma alimentação com déficit calórico muito importante, porque ela vai perder massa óssea. E é assim, ó, perder massa óssea é gravíssimo, leva a osteoporose e fraturas, que leva a perda de qualidade de vida e morte também, morte prematura, uma série de coisas, né, de doenças que ocorrem pela falta dos hormônios. Então, o hormônio, tem gente que diz que o hormônio causa câncer. O hormônio, o que causa câncer, na verdade, que mais causa câncer é a obesidade. E às vezes a reposição hormonal leva a mulher a ganhar energia para poder fazer o exercício físico, para fazer a dieta, e vai aumentar o metabolismo, e ela vai levar um aumento, né, do gasto energético e vai emagrecer. Emagrecendo, ela vai prevenir câncer em vez de aumentar o câncer. Olha que contraditório, né? Não é o câncer, assim, é um mito, é lenda. Claro que tem que analisar caso a caso, tem contraindicações. Quem já teve câncer de mama, quem por exemplo, teve trombose, teve infarto, AVC, tem outras contraindicações. Se ela tiver contraindicação, ela não vai poder fazer. Mas, tirando essas contraindicações, a reposição hormonal é vida, repor hormônio é vida, porque aí ela vai ter qualidade de vida, ela vai conseguir fazer os exercícios físicos necessários. Tá provado que a reposição hormonal leva a um melhor controle da glicose no diabetes tipo 2, então mulheres com diabetes tipo 2, quando fazem terapia de reposição hormonal, tem um melhor controle da glicose, às vezes previne, né, o diabetes tipo 2, porque diminui a resistência insulínica. Mas é claro que a mulher não pode pensar que ela vai fazer a reposição hormonal, vai ficar sentada no sofá, comendo o que ela quiser, e ela vai emagrecer assim como se fosse mágica. Não é assim que funciona. Ela precisa fazer exercício físico resistido, exercício de força, ela precisa fazer a parte dela para poder obter os resultados. Então, a terapia de reposição hormonal, ela é muito indicada nos casos de emagrecimento. Se a mulher não tiver em contraindicação, ela é a base do emagrecimento. Então, não emagrece quem come menos, e sim quem gasta mais. Então, o segredo é fazer com que aumente o metabolismo dessa mulher através da otimização dos hormônios, deixar eles em níveis fisiológicos, como quando era mais jovem. O corpo vai manter a saúde, vai aumentar o metabolismo, aquela vontade de comer vai melhorar, vai ter mais saciedade, então aumenta o gasto energético, a mulher vai ter mais energia para fazer a atividade física que ela precisa. Ela vai se sentir mais feliz, com autoestima melhor, vai melhorar todos os sintomas da menopausa. Então, esse conjunto de coisas leva a uma super saúde. E aí ela vai querer ir para academia, ela vai querer ter uma vida normal, vai querer trabalhar, vai querer produzir. Então, terapia de reposição hormonal é vida. Hormônio é benefício. Quem consegue fazer terapia de reposição hormonal é uma qualidade de vida muito grande que a mulher adquire através da terapia de reposição hormonal. O emagrecimento, a gente tem uma série de medicamentos que pode ser usado. Se tiver assim, inibidor do apetite sozinho, ele, como eu falei, vai diminuir a massa óssea, vai diminuir a massa muscular, vai baixar mais ainda o metabolismo, que já está baixo. Então não adianta fazer restrição calórica. Então a gente pode lançar mão de várias substâncias, pode colocar suplementação, medicamentos que aumentem a energia para que ela possa fazer a parte dela, e isso tudo vai ter um resultado muito impressionante. Vai melhorar, vai diminuir a incidência de câncer, vai diminuir as doenças metabólicas, né? Todas as doenças que eu falei, pressão alta, diabetes, doenças que levam a infarto, derrame, vai melhorar o sistema
cardiovascular. Então, o emagrecimento é muito importante em qualquer fase da vida, mas para a mulher na menopausa é fundamental. Além de tudo, essa inflamação crônica, que é a gordura, né, principalmente a gordura visceral, leva a doenças degenerativas, como perda de memória, Alzheimer, né, doenças que têm a ver com déficit de estrogênio e com a inflamação crônica. Então, é um ciclo aí, um ciclo vicioso que se quebra quando se faz a terapia de reposição hormonal, tá? Então, eu espero ter te ajudado com essas informações. Muito obrigada a todas, beijão, até a próxima. Tchau, tchau!